Pessoal, para vocês entenderem aqui, nós temos dois tópicos principais que nós conversamos nos vídeos anteriores e a gente vai aprofundar agora. Conta bancária para o brasileiro que mora fora do país e continua tendo uma conta bancária no Brasil. E todas essas informações que nós temos sobre investimentos para quem mora no exterior e tem investimentos ainda no Brasil, ou pretende ter, ou quer ter, e não sabe se pode, se não pode. Tem muita informação nova aí que o Rossano vai trazer para a gente, muitas coisas que não estão ainda 100% claras e definidas, mas vamos lá. Rossano, qual pergunta você quer começar, cara? Você que manda. Bom, eu acho que a gente tem que separar esse tema, né? E eu acho melhor para as pessoas até aproveitarem mais, né? Seria legal a gente separar o tema em duas partes, 4 partes, né? Beleza. 2 partes principais: conta bancária, conta de investidor não residente, né? Porque tem legislações diferentes, tem players diferentes aqui em cada uma delas, né? Então a gente separa. Vamos falar de contas bancárias primeiro, conta de investidor não residente depois. E falar um pouquinho, né, contextualizar para as pessoas o seguinte, né, que também é uma coisa que eu acho legal. Eu sou não residente, fiquei sabendo que eu não posso abrir uma conta no Brasil. Fiquei sabendo que tem uma série de restrições, eu fiquei sabendo que tem uma série... Por quê? Por que o Brasil é tão burocrático, né? Por que o Brasil... tinha que ser o Brasil, né? Então o pessoal... às vezes faz tem um julgamento, às vezes por falta de informação, é um pouquinho errado das coisas, né? Então eu queria contextualizar para as pessoas qual é o problema que a gente tem, o porquê que a legislação brasileira era daquela forma, né? E por que a gente tem as restrições, por que é tão difícil abrir uma conta bancária. Não é à toa, não é porque o brasileiro, porque é o Brasil, entendeu? É porque tem uma razão muito, muito forte por trás disso, tá? E depois, mesma coisa, conta de investidor não residente, a gente trazer um pouquinho isso também, para depois a gente falar, né, o que veio sendo feito, sendo construído nesses últimos anos em termos de legislação para tornar isso tudo mais fácil, tá? Então trazer as novas legislações, os novos regulamentos, resoluções que falam sobre esse tema, tá? Como isso afeta, né, a legislação antiga e dizer para todo mundo em que pé estamos, né, agora com relação a esse tema. Ok? Perfeito. Bora lá. Vamos começar. Vamos lá. Eu queria começar então, Raul, falando da conta de domiciliado no exterior, a famosa CDE, né? Todo mundo, né, acho que a maioria das pessoas que estão nos assistindo já deve ter pensado o seguinte: ouvi dizer que, né, eu não posso ter uma conta bancária no Brasil enquanto eu sou não residente. Outras pessoas, né, mantêm a residência fiscal, vamos dizer assim, né, fictícia no Brasil, com medo de acertar as contas com o fisco e perder a conta bancária que tem no Brasil, né? Se eu der a minha saída definitiva lá para a Receita Federal, eu vou perder minha conta no Brasil, né? Então as pessoas ficam muito preocupadas com isso, né? E aí elas cometem vários erros, que, por exemplo, né, não fazer a declaração de saída para manter a conta aberta no Brasil, no final do dia você tem 2 problemas. Você não resolveu nenhum, você só criou 2. Porque aí você tem um problema com a Receita Federal e com os bancos do Brasil. Certo. Então, a ideia aqui é a gente falar um pouquinho sobre isso, tá? Vamos lá. Por que é tão complicado ter uma conta de domiciliado no exterior no Brasil? Primeiro, não é proibido. Muita gente me fala assim: o não residente, é proibido o não residente ter uma conta no Brasil. Não é isso, tá? Não é isso, não é proibido. Só que conta de domiciliado no exterior, a CDE, é uma conta específica com uma legislação específica. Então, não é proibido, é legal, qualquer banco pode abrir uma conta domiciliada no exterior, mas essa conta segue uma regulamentação específica. O que acontece, que é a prática que todo mundo vê e pensa que é proibido, é que os bancos não querem abrir essa conta. Bancos não, eles se recusam, eles falam, não, né? Salvo raras exceções, os bancos não veem interesse comercial em abrir uma conta de domiciliado no exterior. É uma conta extremamente burocrática para o banco.
é uma conta que a administração dela custava muito caro para o banco. E o banco, ele não tinha outra opção a não ser, talvez, oferecer este produto a pedido de um cliente, mas repassar esse custo para o cliente. Então, a gente tem casos aí, né? Algumas pessoas já devem saber, alguns bancos, né, cobravam aí em torno de R$ 1.200, R$ 1.100, até R$ 1.500 por mês de tarifa de manutenção de uma conta domiciliada no exterior, o que torna, obviamente, a conta inviável. Então, o pessoal falava, o banco jogou 1.500 lá por mês, que é para eu não aceitar, né? Não é. No fundo, não é isso, né? É que existe realmente toda uma circunstância por trás do compliance dessa conta para o banco, que torna uma operação extremamente complexa para o banco realizar, para o banco estar em compliance com as normas do Banco Central.